Olá, bem-vindos ao canal do Nilton. No vídeo de hoje vamos falar da partida entre o Sporting e o Futebol Clube do Porto relacionado com as meias finais da Taça de Portugal, em que o Futebol Clube do Porto venceu a primeira mão com reviravolta. Também vamos fazer referência à grande vitória do Palmeiras na Recopa da Sul-Americana, em que o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 2-0 e conquistou um troféu inédito. Antes de começar, vou-vos pedir, subscrevem o canal e deixem o vosso like, ok? De salientar-se que este vídeo é patrocinado pela Rádio Voz do Atlântico, uma rádio de segmento musical, entretenimento e notícias. A Rádio Voz do Atlântico tem o seu estúdio em Brookton, Estados Unidos. Tem por objetivo, claro, atingir a todos os ouvintes espalhados pelo mundo inteiro. Vamos começar a falar do Palmeiras, que fez história ontem ao conquistar um troféu inédito, ou seja, ganhou a Recopa Sul-Americana. Numa partida disputada no Brasil, na Aliança Parque, em São Paulo, o Palmeiras venceu por 2-0 com golos de Zé Rafael aos 50 minutos e Danilo aos 88 minutos. Esperava-se uma partida difícil, dura, com alguma dinâmica entre as duas equipas, mas assistiu simplesmente um domínio avassalador da equipa do Palmeiras, que desde o primeiro minuto até o último mandou no jogo em todos os sentidos, em todos os aspectos, e ganhou com todo o mérito. O Abel Ferreira atinge a sua 8ª final, ganha a sua 4ª taça internacional, é o treinador do Palmeiras que ganhou mais títulos internacionais, por isso um excelente trabalho do treinador português, que valorizou mais uma vez a equipa do Palmeiras e também a bandeira de Portugal. O Abel Ferreira colocou uma equipa com uma dinâmica muito forte, pressionante, com uma força capaz de não deixar o Atlético Paranaense criar uma situação de perigo. No jogo corrido, o Palmeiras cometeu simplesmente 4 faltas. Isto é para só ter uma noção de como foi o poder ofensivo e o controle da equipa do Abel Ferreira sobre o Atlético. Ganha uma partida que esperava-se com alguma dificuldade, com todo o mérito, e justificar por completo a conquista do título. Relembramos que no ano passado o Palmeiras também chegou ao final, em virtude de ter ganho a Copa Libertadores, e perdeu nos penaltis, num jogo que jogou fora da Aliança de Parque, em Brasília, e que não teve o apoio dos seus adeptos. Este ano acredito que o Abel Ferreira preparou melhor o jogo, e também com os apoios dos adeptos era natural que o Palmeiras apresentasse mais forte, com mais confiança e estrategicamente mais preparado para ganhar o jogo. Vitória justa, como eu já referi, de uma grande equipa em crescimento, que pode vir a ser um caso sério no futebol sul-americano. É a equipa a bater na Copa Libertadores. Vamos ver se está preparado para jogar em grande nível, para disputar o Brasileirão. Como sabemos, é um campeonato longo, de um grande desgaste, em que os plantéis têm que ser de grande quantidade e qualidade para poder suprir todas as dificuldades que eles vão encontrar. Além disso, são jogos que muitas vezes obrigam grandes locações, e o desgaste e o tempo de recuperação não é o suficiente para as equipas colocarem em prática todo o seu potencial. No entanto, o Abel Ferreira mais uma vez faz história, levanta a bandeira de Portugal e consegue um título inédito para o Palmeiras. Parabéns ao Palmeiras, que ganha um troféu extremamente importante, e para o Abel Ferreira, como já disse, mais uma vez levantou bem alto a bandeira de Portugal e tornou-se o técnico com mais conquistas internacionais ao serviço do Palmeiras. Para terminar o vídeo, vamos falar da partida entre o Sporting e o Futebol Clube do Porto referente às meias finais da Taça de Portugal, em que o Futebol Porto ganhou ao Sporting por 2-1 em pleno estádio de Alvalade e com reviravolta. O Sporting marcou primeiro aos 49 minutos por um grande gol de Saraiva, em que o Sporting, até ao marcar o gol, tinha tido mais domínio, tinha tido mais controle do jogo. Uma primeira parte em que o Sporting foi mais rápido nas transições que o Fogo do Porto. Quando recuperava a bola, saía muito rápido. Teve algumas oportunidades de marcar e não conseguiu. Neste período, o Fogo do Porto não conseguia reagir. Havia uma falta de dinâmica no meio campo. As transições já eram lentas e permitia com facilidade
que o Sporting recuperasse a bola e saísse muito rápido em contra-ataque. Por isso teve oportunidades, podia ter marcado. Há um lance sujeito a críticas em relação ao árbitro, quando o Paulinho sofre uma carga dentro da área, em que o jogador pediu penalti, mas o árbitro pediu ajuda ao VAR para análise do lance e acabaram por decidir que o lance não era justificativo de penalti. Há várias análises. Nesses casos, prefiro ouvir os comentadores das várias estações de televisão e rádios que acompanham o jogo, têm os seus próprios comentadores de arbitragem, e alguns acham que o contacto é suficiente para derrubar o Paulinho. Eu penso que não é tão nítido, não é tão forte a carga ao ponto do Paulinho ser sujeito à marcação de uma grande penalidade. No entanto, é um lance que vai estar em disputa. No entanto, é um lance que vai ser ainda falado por algumas semanas, por isso que há alguma discórdia em relação à decisão do árbitro. Como disse, o Sporting marcou hoje 49 minutos por Saraiva, num excelente gol, vale a pena ver, e depois o Sporting, o Fogo Porto, através do Taremi, na marcação de uma grande penalidade, um lance também extremamente discutido, porque alguns analistas dizem que o jogador do Porto atinge o jogador do Sporting, o Porro, na face antes de ganhar a bola, mas que o contacto existe, e por isso o árbitro tomou a decisão que pareceu-lhe mais viável. Como disse, lances difíceis de ser julgados. O árbitro está muito em análise, está a ser criticado pela atuação, e por isso o Sporting se calhar vê motivos para reclamar do árbitro, coisas que eles não fizeram, aceitaram a derrota naturalmente, e o Taremi acabou por concretizar e empatar a partida. A partir deste momento, o Futebol Porto tomou conta do jogo. O Sporting teve uma quebra impressionante. Parecia uma equipa de juvenis que não podiam ter controle da bola, entregava a bola com muitas facilidades, muita precipitação na zona frontal da baliza do Futebol Porto, com cruzamentos sem lógica, sem sentidos, e por isso o Futebol Porto ainda teve algumas saídas rápidas em contra-ataque em que podia ter feito o 3-1, e acredito que a partir daí matava a eliminatória. No entanto, o Sporting ainda na parte final da partida teve um lance que podia empatar através do Coates, numa jogada de bola parada, em que o central uruguai de cabeça obrigou a Marchesini a uma grande defesa que evitou que o Futebol Porto sofresse o empate na parte final. No entanto, o Futebol Porto ganha por 2-1, uma vitória extremamente justa, principalmente na segunda parte conseguida. Há que dar mérito ao Sérgio Conceição, que fez modificações extremamente importantes, com entradas principalmente do Otávio e do Pepe. O Porto ganhou uma dinâmica muito rápida no meio campo, com saídas progressivas em contra-ataque, com passes certeiros, com triangulações muito bem jogadas pelos jogadores do Porto, e por isso uma melhoria substancial do Porto em relação à primeira parte. No fundo, o Porto acaba por ganhar bem, sai na frente da eliminatória. Os dois treinadores dizem que ainda está aberto. O Sérgio Conceição ainda falou disso, diz que a equipa está feliz pela vitória conseguida, parente uma excelente equipa, muito bem orientada, com uma grande dinâmica de jogo, mas que é só isto que conta, que eles sabem que o Sporting pode ir ao Estádio do Dragão e ganhar, e por isso há que ter toda a cautela possível. Espera-se um jogo competitivo daqui a um mês e qualquer coisa no Estádio do Dragão, muito longo, e por isso o Sporting só lhe resta ir ao Estádio do Dragão, jogar para ganhar e sequer pensar em estar na final da Taça de Portugal. O Rubén Amorim falou da partida, diz que o Sporting na primeira parte foi superior, foi mais forte, mereceu ganhar a vantagem no marcador, mas que depois da segunda parte muito mal conseguida, em que o Sporting não conseguiu ter a dinâmica necessária e a experiência para controlar um jogo dessa dimensão, em que permitiu que o Futebol Porto crescesse, principalmente na zona frontal do meio campo, com mais passo de bola, com mais triangulações. Penso que a vitória do Futebol Porto é justa,
mas que nada está fechado e que ele acredita que o Sporting pode ir ao Estádio Dragão ganhar e conseguir chegar à final da Taça de Portugal. Houve alguma divergência entre o Sérgio Conceição e o Ruben Amorim na final da partida, em que o Ruben Amorim dirigiu-se ao Sérgio Conceição, a mim pareceu num tom algo agressivo, mas o Sérgio Conceição teve a calma suficiente para aguentar a situação e sair de bem na fita. Ele disse que o Ruben Amorim não foi mal educado com ele, pediu alguma justificação ou falou-se num tom mais ou menos agressivo, mas que não foi mal educado, por isso aceita como um desabafo e como uma situação normal de um jogo intenso em que os nervos estão à flor da pele, principalmente quando se perde e sabendo que tratamos de uma partida de grande responsabilidade. Como disse, vitória justa do Fogo ao Porto, que daqui a um mês e algumas semanas recebe o Sporting no Estádio Dragão, onde acredito que o Porto tem 70% da possibilidade neste momento de garantir a presença na final da Taça de Portugal, final essa que o Sérgio Conceição já disse, o Porto ambiciona muito em ganhar. Bom pessoal, por hoje é tudo, forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Não esquecem, pressiona o link, pressiona o botão vermelho onde está escrito subscrevem e ajudem na evolução do canal do Nilton. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Parabéns ao Palmeiras, que ganha um troféu extremamente importante, e para o Abel Ferreira, que, como já disse, mais uma vez levantou bem alto a bandeira de Portugal e tornou-se o técnico com mais conquistas internacionais ao serviço do Palmeiras. Que está no Palmeiras, liderada por Abel Ferreira, depois da Copa do Brasil e de 2 Libertadores, chegou a Recopa. Palmeiras é então vencedor da Recopa 2022, depois do empate a 2 na primeira mão, vitória por 2-0 nesta segunda mão, com golos de Zé Rafael e Danilo na segunda parte, no triunfo da formação de Abel Ferreira. Espero que tenham... Para terminar o vídeo, vamos falar da partida entre o Sporting e o Futebol Clube do Porto referente às meias finais da Taça de Portugal, em que o Futebol Porto ganhou ao Sporting por 2-1 em pleno estádio de Alvalade e com reviravolta. O Sporting marcou primeiro aos 49 minutos por um grande gol de Saraiva, em que o Sporting, até ao marcar gol, tinha tido mais domínio, tinha tido mais controle do jogo. Uma primeira parte em que o Sporting foi mais rápido nas transições que o Fogo do Porto. Quando recuperava a bola, saía muito rápido. Teve algumas oportunidades de marcar e não conseguiu. Neste período, o Fogo do Porto não conseguia reagir. Havia uma falta dinâmica no meio campo. As transições já eram lentas e permitia com facilidade que o Sporting recuperasse a bola e saísse muito rápido em contra-ataque. Teve oportunidades, podia ter marcado. Há um lance sujeito a críticas em relação ao árbitro, quando o Paulinho sofre uma carga dentro da área, em que o jogador pediu penalti, mas o árbitro pediu ajuda ao VAR para análise do lance e acabaram por decidir o lance não era justificativo de penalti. Há várias análises, nesses casos prefiro ouvir os comentadores das várias estações de televisão e rádios que acompanham o jogo, têm os seus próprios comentadores de arbitragem e alguns acham que o contacto é suficiente para derrubar o Paulinho. Eu penso que não é tão nítido, não é tão forte a carga ao ponto do Paulinho ser sujeito à marcação de uma grande penalidade. No entanto, é um lance que vai ser ainda falado por algumas semanas, por isso que há alguma discórdia em relação à decisão do árbitro. Como disse, o Sporting marcou hoje 49 minutos por Saraiva, num excelente gol, vale a pena ver, e depois o Sporting, o Fogo Porto, através do Taremi, na marcação de uma grande penalidade, um lance também extremamente discutido, porque alguns analistas dizem que o jogador do Porto atinge o jogador do Sporting, o Porro, na face antes de ganhar a bola, mas que o contacto existe, por isso o árbitro tomou a decisão que pareceu-lhe mais viável. Como disse, lances difíceis de ser julgados, o árbitro está muito em análise, está a ser criticado pela atuação. O Sporting se calhar vê motivos para
para reclamar do árbitro, coisas que eles não fizeram, aceitaram a derrota naturalmente e o Taremi acabou por concretizar e empatar a partida. A partir deste momento, o Futebol Porto tomou conta do jogo, o Sporting teve uma quebra impressionante, parecia uma equipa de juvenis, que não podiam ter controle da bola, entregava a bola com muitas facilidades, muita precipitação na zona frontal da baliza do Futebol Porto, com cruzamentos sem lógica, sem sentidos, e por isso o Futebol Porto ainda teve algumas saídas rápidas em contra-ataque em que podia ter feito o 3-1 e acredito que a partir daí matava a eliminatória. No entanto, o Sporting ainda na parte final da partida teve um lance que podia empatar através do Coates, numa jogada de bola parada, em que o central uruguaio de cabeça obrigou a Marchesini a uma grande defesa que evitou que o Futebol Porto sofresse o empate na parte final. No entanto, o Futebol Porto ganha por 2-1, uma vitória extremamente justa, principalmente na segunda parte conseguida. Há que dar mérito ao Sérgio Conceição, que fez modificações extremamente importantes, com entradas principalmente do Otávio e do Pepe. O Porto ganhou uma dinâmica muito rápida no meio campo, com saídas progressivas em contra-ataque, com passes certeiros, com triangulações muito bem jogadas pelos jogadores do Porto, e por isso uma melhoria substancial do Porto em relação à primeira parte. No fundo, o Porto acaba por ganhar bem, sai na frente da eliminatória. Os dois treinadores dizem que ainda está aberto. O Sérgio Conceição ainda falou disso, diz que a equipa está feliz pela vitória conseguida, parente uma excelente equipa, muito bem orientada, com uma grande dinâmica de jogo, que é só isto que conta, que eles sabem que o Sporting pode ir ao Estádio do Dragão e ganhar, só há que ter toda a cautela possível. Espera-se um jogo competitivo daqui a um mês e qualquer coisa no Estádio do Dragão, muito longo, e por isso o Sporting só lhe resta ir ao Estádio do Dragão, jogar para ganhar e sequer pensar em estar na final da Taça de Portugal. O Rubén Amorim falou-se da partida, diz que o Sporting na primeira parte foi superior, foi mais forte, mereceu ganhar a vantagem no marcador, mas que depois da segunda parte muito mal conseguida, em que o Sporting não conseguiu ter a dinâmica necessária e a experiência para controlar um jogo dessa dimensão, em que permitiu que o Futebol Porto crescesse, principalmente na zona frontal do meio campo, com mais passe de bola, com mais triangulações. Penso que a vitória do Futebol Porto é justa, mas que nada está fechado e que ele acredita que o Sporting pode ir ao Estádio Dragão ganhar e conseguir chegar à final da Taça de Portugal. Houve alguma divergência entre o Sérgio Conceição e o Rubén Amorim na final da partida, em que o Rubén Amorim dirigiu-se ao Sérgio Conceição, a mim pareceu num tom algo agressivo, mas o Sérgio Conceição teve a calma suficiente para aguentar a situação e sair de bem na fita. Ele disse que o Rubén Amorim não foi mal educado com ele, pediu alguma justificação ou falou-se num tom mais ou menos agressivo, mas que não foi mal educado, por isso aceita como um desabafo e como uma situação normal de um jogo intenso em que os nervos estão à flor da pele, principalmente quando se perde e sabendo que tratamos de uma partida de grande responsabilidade. Como disse, vitória justa do Futebol Porto, que daqui a um mês e algumas semanas recebe o Sporting no Estádio Dragão, onde acredito que o Porto tem 70% da possibilidade neste momento de garantir a presença na final da Taça de Portugal. Final essa que o Sérgio Conceição já disse, o Porto ambiciona muito em ganhar. A atitude foi sempre muito boa. Cabia-me a mim, ao intervalo, passar aos jogadores aquilo que nós estávamos a conseguir até à entrada do último terço, e que não estávamos a criar tanto perigo ao Sporting. No fundo, eu acho que estávamos bem numa primeira e uma segunda fase, houve ali uma outra bola perdida, mas sempre seguros no jogo, da forma como estávamos a sair a jogar, e quando nós estávamos bem com bola, aí o Sporting acelerava o jogo, e quando ganhava a bola na transição ofensiva criou um ou outro frisson, nada de especial. Houve um remate, penso eu, do Mateus Nunes na primeira parte com perigo, mas também tivemos uma outra situação ali na grande área do Sporting, sem grandes oportunidades na primeira parte, é verdade, o jogo dividido. Na segunda parte corrigimos algumas situações, sofremos um grandíssimo gol da parte do Sarabia, fomos atrás do prejuízo, dentro daquilo que era a nossa estratégia, um bocadinho diferente hoje em termos de estrutura e também naquilo que era a nossa dinâmica, principalmente quando não tínhamos a bola.
Eu acho que os jogadores interpretaram isso na perfeição. Parabéns, sempre um jogo competitivo, fomos à procura dos golos, fizemos os 2 golos, podíamos ter feito mais um ou outro, sinceramente, e podíamos ir com uma margem diferente para o jogo da segunda mão, mas a seu tempo falaremos disso. Estamos no intervalo de uma eliminatória e o Sporting já provou que é uma equipa super competitiva, que tem uma excelente equipa técnica, que consegue ir a qualquer campo e discutir o jogo, e aconteceu agora no campeonato connosco. Por isso não estamos nada felizes daquilo que os jogadores fizeram, da estratégia interpretada principalmente na segunda parte, e parabéns aos jogadores. E um dado importante também, os jogadores que entraram somaram alguma coisa à equipa. Eu acho que é sempre de louvar para os treinadores. Depois a ideia que têm é melhorar o rendimento da equipa. Os esforços que vão lá para dentro, e não suplentes, os esforços que vão lá para dentro, é para dar algo mais, e hoje aconteceu, que eu fico muito feliz por isso. Há uma segunda mão para jogar, porque é que arriscou hoje desta forma? Porque eu sentia que a equipa podia fazer o segundo golo, porque os nossos laterais, principalmente o esquerdo, podia saltar mais no lateral e não precisávamos baixar tanto com o central não precisávamos ter tanta preocupação com o central do lado esquerdo, e foi isso que fizemos. Mudámos as características, deixámos o Paulo um bocadinho mais aberto, mas não mudámos muito a nossa identidade. E portanto eu queria ganhar o jogo, queria fazer mais um golo. Eu, como os meus jogadores, é a nossa forma de estar. O Rubén, no lançamento deste jogo, disse que o Porto tanto podia ganhar aqui como o Sporting ganhar no Dragão, e nesta altura isso é uma obrigação se o Sporting quiser seguir para a final da Taça de Portugal. É verdade que há aqui um espaçamento enorme entre os 2 jogos, 1 mês e meio sensivelmente, mas a vida do Sporting fica muito difícil depois de perder em casa por 2-1. Fica difícil, mas conseguimos ir vencer ao Dragão, como provámos no último jogo. Depois com 10 foi mais difícil, mas provámos durante o tempo que tivemos 11 jogadores que podemos ganhar no Dragão, e é isso vamos tentar fazer. Era um jogo muito mais tranquilo do que o último jogo do Dragão, a nível de picardias. Ainda assim, no final houve ali um bate-boca entre os bancos, já depois do apito final, um bate-boca. São momentos difíceis, uma equipa está a ganhar, outra equipa está a perder. Foi diferente, porque aqui foi diferente. Muito obrigado, Rubén Amorim, treinador do Sporting. Bom pessoal, por hoje é tudo. Não esquecem, pressiona o botão vermelho onde está escrito subscrevem e ajudem na evolução do canal do Nilton. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.